Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é o sexo e o neoliberalismo. Sabedores que cada sociedade, em cada lugar do tempo, produz a sua sexualidade. Afinal de contas, sexualidade é condição humana. Os outros seres não produzem sexualidade, porque eles não dão sentido à vida sexual. Mas nós, seres humanos, temos todo um repertório de signos, símbolos, sinais, cultura e aculturação em torno do sexo. E o nome disso é sexualidade. Por não dar sentidos diferenciados, sentidos alternativos à atração e ao desejo, os outros seres e os outros animais não têm sexualidade e não são produtores de desejo como nós. Porque quando nós falamos de desejo, sobretudo nas ciências sociais, sobretudo a partir da psicanálise, o desejo, ele é produto, ele é fruto de sociedades que produzem o desejo. O desejo no ser humano não é algo que emerge da natureza humana apenas. Nós construímos objetos de desejo. Ao falar sobre Freud, Deleuze e Guattari apontam que uma psicanálise freudiana só poderia ocorrer em uma sociedade capitalista produtora de desejos. Essa sociedade capitalista produz desejos e, ao produzir desejos, ela produz também uma vigilância sobre o desejo. É a sociedade da vigilância, que, ao vigiar o trabalhador de perto para que ele produza melhor, essa sociedade, segundo Byung-Chul Han, produz loucos e delinquentes. Não que a sociedade da atualidade não produza delinquentes e formas de loucuras alternativas, mas ele está se referindo a essa sociedade produtora de desejo, a essa sociedade industrial clássica que produz desejo. E essa produção de desejo também é produção de desejo no campo da sexualidade. Porque essa produção de desejo no campo da sexualidade, ela é uma extensão daquilo que começamos a construir lá no início da modernidade, trazendo a ideia da liberdade a partir do sujeito livre. É René Descartes que diz que define a realidade como rex cogitans, coisa pensante, e rex extensas, a natureza. Nesta representação, o próprio Deus se torna objeto do desejo da razão. Não é necessariamente apenas o Deus criador que observa a sua criação, mas é um homem racional que, ao pensar em Deus, entende que Deus tem que existir, porque se o homem pode pensar em algo além dele, somente alguém que está além dele poderia ter colocado esse pensamento nele. Então, a modernidade, ela é produtora desse sujeito. E esse sujeito começa a construir valores da liberdade a partir da individualidade. E isso vai desaguar no romantismo, que cria a ideia de amor sexual e individual romântico. Então, a sexualidade, o sexo da modernidade, é envolto na individualidade. Começamos a pensar na ideia de que as famílias são formadas a partir do amor sexual e individual romântico.
E a sexualidade começa a ser formada a partir disso. Na modernidade, a sexualidade de uma família não partia do indivíduo. O Isaac, que amava a Raquel por um compromisso de família. O Jacó, que amava a Rebeca por um compromisso de família, segundo está lá nas Escrituras. E as sociedades do passado eram sociedades do etos comunitário. E toda a sexualidade se dava em torno disso também. Inclusive a própria sexualidade dos reis não pertencia necessariamente ao casal rei e rainha. Havia todo um intrometimento, essa é a palavra certa, nas condutas sexuais, reprodutivas da corte do rei. Não havia essa ideia de individualidade na sexualidade. Muito calor aqui na Baixada Fluminense. É por isso que eu fico fazendo esses movimentos. Mas a modernidade cria a ou seja, segundo Lipovetsky, a modernidade ela se reterritorializa em momentos futuros e hoje, a partir dos dias de hoje, vivemos o que Lipovetsky chama de a hiperindividualidade. E se há um sujeito de liberdade, um sujeito individual ou individualista na modernidade, há um sujeito agora hiperindividualista. Um sujeito hiperindividualista que transfere para a sexualidade esse hiperindividualismo. Aí eu gostaria de falar da matéria que houve ontem no Fantástico a respeito das mulheres que agora estão buscando nos produtos de sex shopping, que estão criando novos produtos para o atendimento do público feminino. Há inclusive um clitóris, um vibrador que faria uma espécie de sucção no clitoriana. Isso geraria muito prazer. Evidentemente que eu não estou aqui bancando o moraloide, dizendo que mulher não deve comprar. Gente, enquanto há demanda, segue-se a lei da oferta e da procura. Se há mulheres à procura de prazer, haverá e há um mercado oferecendo produtos para esse prazer, para produzir mais-valia. Eu não estou criticando isso e nem vou criticar isso. Seria moraloide demais da minha parte. O que eu não entendo é o que as pessoas estão comemorando. Porque eu entendo que isso não é um ganho, isso é uma perda. E é porque estamos em uma perda de valores eróticos, de encontros eróticos plenos e verdadeiros, é que há essa fuga, é que há essa demanda por consolos trazidos do sex shopping. Então as pessoas dizem assim, não, é porque a mulher conquistou a liberdade e é dona do seu próprio corpo. Primeiro que não são todos os espaços de liberdade que são humanisticamente saudáveis. O próprio Freud dizia no Bem-Estar da Civilização que nós substituímos a liberdade pela segurança. Às vezes precisamos abrir mão de parte da liberdade para estarmos mais seguros. O contratualismo moderno, cujo principal autor foi Jean-Jacques Rousseau, o que o Rousseau dizia? Temos que ceder parte da nossa liberdade para o Estado, para que a liberdade de cada um de per si seja bem orientada. Porque se todo mundo se achar livre sobre todos, o que será da nossa vida social? Então,
Não são todos os espaços de liberdade que são bons. E isso é um espaço de liberdade. Mas é um espaço de liberdade que se dá na perda, porque, tradicionalmente, todos os espaços de liberdade construídos por nós foram construídos coletivamente. Inclusive, os ganhos do liberalismo, os ganhos políticos de liberdade, da liberdade política, da liberdade de expressão, da liberdade do trabalho, da liberdade, enfim, das conquistas dos trabalhadores, tudo foi conquistado coletivamente. Até a liberdade foi conquistada coletivamente. Só que nesses dias, o que está acontecendo é que, como muitas pessoas, uma infinidade de mulheres e homens também, mas eu estou me referindo a mulheres porque foi esse o tema do Fantástico, não encontram outro ou outra, outros ou outras que a completem. Aí ela vai num sex shop e vai aos sex shops comprar consolos. Nada contra. Eu só não estou entendendo onde está o ganho. Porque isso não é um ganho. Isso é uma perda que se dá inclusive porque a sociedade atual ainda não compreendeu, sobretudo no Brasil, a importância da educação sexual. Nas escolas, inclusive. Então, como a educação dá mais trabalho, é um caminho mais delongado, como apresentar pessoas legais para a mamãe que está agora sem o papai que foi embora, é mais trabalhoso, é mais oneroso. Aí eu vou, segundo algumas pessoas estão dizendo por aqui, vai no sex shop, compra um vibrador e dá para a mamãe. Oh, que legal! É porque a mamãe tem liberdade. Olha só, eu tenho um vibrador para ela. Eu acho que daqui uns dias vão desconfiar que o papai é gay e vão dar um vibrador para o papai sentar também. Será? Alguma coisa está errada. Nada contra o consolo, nada contra os materiais de sex shopping. O que eu estou entendendo é que o espaço de liberdade está sendo interpretado no consumo. No consumo, pelo consumo, porque esses produtos têm valor de mercado, essas marcas estão também nas bolsas de valores, então para que esses produtos saiam e vendam bem, aí aparece todo esse incentivo para que as mulheres vão comprar. Aí aparece a atriz A, a atriz B, falando que deu um consolo para a mamãe, mas tudo isso dentro de algo que eu não entendo que seja humanisticamente evolutivo. Isso é um retrocesso. Isso é um retrocesso. Porque se nas sociedades do passado as pessoas se encontravam e buscavam a felicidade no outro, mesmo que essa felicidade não chegasse de maneira plena, havia a expectativa, a perspectiva de se encontrar no outro. E muitos se encontraram. O que acontece é que hoje em dia existe uma hiperindividualidade onde a pessoa... Hoje, o que o neoliberalismo faz? O neoliberalismo faz o seguinte: para produzir mais-valia, nós saímos da sociedade da vigilância e entramos na sociedade da liberdade, segundo Byung-Chul Han. O verbo modal era não poder, ou seja, você não pode poder, porque era a sociedade da vigilância. Porém, as indústrias retiraram as pessoas do interior das fábricas, os seres humanos foram para a cidade. Os estados não precisam necessariamente manter os trabalhadores saudáveis para as fábricas, porque os trabalhadores não estão mais nas fábricas, então eles que se virem sozinhos. Então criaram, o mercado foi criando o verbo poder. Você pode. Você pode. Você não vence porque você não quer, você não se esforçou, não foi criativo, não foi inventivo o
o suficiente para vencer. Então, o verbo modal também da sexualidade é você pode ter prazer sexual com você mesma. Então a sociedade neoliberal produz o homem que é senhor e escravo de si mesmo, patrão e empregado de si mesmo, e agora produzimos uma mulher que é pênis e xoxota de si mesma. Uma mulher que é homem e mulher de si mesma. Com, às vezes, as desculpas mais estapafúrdias. Eu não preciso de homem. Precisa. Sinto te informar, mas você precisa de homem. E não é precisar no sentido de ter um namorado. É precisar no sentido de quem dá sentido ao ser mulher é o homem. Se não houver homem, você não existe como mulher. Você precisa do homem antropologicamente. É uma necessidade antropológica. Por quê? Se não tiver homem, não tem mulher. E como nós estamos com muitas dificuldades de encontros eróticos plenos por causa da sociedade hiperindividualista, da hipermodernidade, ao invés de criar espaços humanísticos de encontro com o outro, nós criamos consolos. Então agora, ao invés de termos educação sexual, nós consultamos o doutor vibrador, o professor vibrador. Professor vibrador. É o professor vibrador. Agora, inclusive, estou preocupado, porque existe também uma ideia de que tudo tem que ser dito. Tudo tem que ser falado. Nós transferimos nós transferimos a transparência do lugar público para a vida privada. Não, você tem que falar. Você tem que falar da sua vida sexual, você tem que falar da sua vida sexual, você tem que falar. Se você não falar é porque você é atrasado. Então, se você for estuprada, você tem que falar que foi estuprada. Tem que falar. Tem que falar. Tem aquela família, tem um tipo de família engraçada, né? Todo mundo anda pelado dentro de casa. Eu chamo carinhosamente família das pernas abertas. Todo mundo anda pelado. E todo mundo vai falando de tudo. Acha que tem que falar de tudo. E tem que falar de tudo. Aí a filha chega pro pai agora: papai, eu tive a primeira transa. Teve, filha? Tive, papai. Eu transei pela primeira vez. E como é que você gemeu, filhinha? É assim agora que as pessoas estão. Sabe, essas coisas assim, que é um produto também do neoliberalismo, onde tudo tem. A nossa vida está na rede, pornograficamente exposta, de uma certa forma. As redes sociais nos expõem. E mesmo que as redes sociais não nos exponham, os nossos nomes, os nossos dados estão por aí. Então fomos criando uma sociedade pornográfica, onde tudo tem que ser exposto, onde tudo tem que estar exposto, onde tudo tem que ser falado, porque tudo tem que ser transparente. Tem que ter transparência. Então você tem que falar. E nessa de tudo você tem que falar, você também precisa falar de você e precisa produzir prazer em você na sociedade do desempenho, que é uma outra característica da sociedade neoliberal dita por Byung-Chul Han, a sociedade do desempenho. Eu preciso ter desempenho sexual. Então, se eu não encontrei um outro para locupletar, eu preciso de um desempenho. Eu preciso do desempenho. Como eu vou olhar para o mundo sem orgasmo? Como eu vou encarar o mundo sem orgasmo? Então eu vou ao sex shop. Tudo bem. Nenhum problema em ir ao sex shop. Nenhum problema em pegar um vibrador, uma banana, uma cenoura, um arame, enfiar. Mas eu não sei onde está o ganho. Não que isso não seja um espaço de liberdade. É um espaço de liberdade. É espaço de liberdade para a mulher.
que eu não entendo não sei o que as pessoas estão comemorando. Não sei o que as pessoas estão comemorando. Essa é a reflexão que eu faço aqui. E especialmente nesse vídeo, gostaria que você comentasse. Comente, dê like, compartilha. Especialmente nesse, e especialmente você que é mulher. Gostaria que você compartilhasse esse material e comentasse. Ok, galera? Vocês são do coração.